internado após complicações com o uso excessivo de Viagra. Hoje, no consultório do Tribuna Livre, eu estou recebendo a médica cardiologista, doutora Gabriela Cunha Lima, para entender o risco de estimulante sexual, além de outras questões relacionadas à área de cardiologia. Doutora, muito bom dia, obrigado por chegar até aqui. Bom dia, muito obrigada. Vamos começar falando sobre essa questão, em especial do que as pessoas conhecem muito pelo Viagra. Viagra para lá, Viagra para cá. O estimulante sexual, que muitas vezes as pessoas tomam de qualquer jeito. Apesar de ter uma restrição na compra desse medicamento, você encontra às vezes em qualquer esquina, em qualquer local. Como é que funciona o uso disso? Então, Bruno, isso é bem curioso. Na verdade, o Viagra, ele foi criado como antianginoso, um remédio para o coração. Ele não foi desenvolvido para a ereção. Na época, quando os pesquisadores estavam investigando a Pfizer, descobriram que ele tinha como efeito colateral a ereção. Então, ele foi criado para o coração, como antianginoso. O que acontece? Ele é um vasodilatador, então ele vai dilatar extremamente tudo. Então, ele junto com outras medicações para o coração, que são nitrato, bloqueador de canal de cálcio, antianginosos, o paciente cardíaco, ele geralmente faz uso de todo esse arsenal de medicação. Então, ele dilata, podendo causar uma hipotensão, até uma parada cardiorrespiratória em alguns casos. Então, é importante que, se a pessoa deseja fazer, procure o seu médico e faça um check-up bem adequado. Hoje em dia, a gente tem muito exame moderno que consegue identificar se o paciente tem ou não algum grau de entupimento no coração, um rastreio mais precoce. E hoje em dia, independente da idade, acima dos 35 anos, a gente está orientando esse rastreio mais preciso. E para quem está em casa agora, que escuta muito no dia a dia, mas toma esse remédio aqui, pode passar isso aqui foi passado pelo médico. Às vezes um remédio que é passado para a minha pessoa não é o mesmo medicamento passado para outra pessoa. Por isso da importância do uso individual de cada pessoa. Não, com certeza. Eu tenho muitos pacientes, inclusive, às vezes o marido, né? Começa a identificar que ele é hipertenso. Não, doutora, é o seguinte, comecei a notar que minha pressão tá um pouquinho se elevando, tá dando 15, 16, peguei o remédio da minha esposa. Não é assim. Por exemplo, existem medicações para pressão alta que ela causa impotência. Então, a prescrição ela tem que ser individual. Tem paciente que tem insuficiência renal e usa um diurético, remédio para urinar. E aí pode piorar a função renal. Então, isso tem que ser individualizado. Todo remédio ele tem seus efeitos colaterais e tem suas adequações. Então, cada prescrição ela tem que ser individual. Nós já temos, inclusive, pergunta dos nossos telespectadores que estão em casa acompanhando o nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem agora para o 981733660. Qual é a primeira pergunta, ô Dayana? Vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Pede para não ser identificada, mas diz, doutora, qual a quantidade máxima que pode se tomar em relação à questão do comprimido da Viagra? Ele está falando isso, que é o assunto que a gente está tratando de forma inicial. A quantidade, tem gente que toma 2, tem gente que toma a banda de 1, não, vou tomar só a metade, a questão das miligramas também. Essa prescrição também ela é individual, né? Vai depender muito do que, primeiro, o que o paciente precisa. O Viagra ele tem outras funções também, ele é utilizado inclusive para hipertensão pulmonar. Então tem que ver se o paciente não tem nenhum outro problema cardiológico, o que o urologista deseja, a idade do paciente vai influenciar. Então essa dose de dose máxima ela é muito individual. Então, assim, é claro que o que é prescrito padrão é um comprimido, pelo menos antes da atividade sexual, né? O que é prescrito de padrão. Mas isso tem que ser individual, né? O ideal é que não passar de um comprimido, né? Qual o especialista que está apto, de fato, a passar esse remédio para o paciente? O ideal é o urologista. Urologista. Só que antes dele prescrever, ele pede para passar com o cardiologista. Primeiro você tem que ver como é que está o coração para poder o urologista trabalhar. Isso tem que fazer todo esse percurso aí. Isso. O doutor, a senhora falou agora há pouco na questão pulmonar, e aí eu relaciono a questão do uso do vape, que está ligado diretamente também à questão cardíaca. Há uma preocupação da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação a esse tema de modismo de jovem utilizando muito vape. Pode causar também problemas cardíacos? Com certeza, Bruno. Então, assim, eu faço cateterismo, né? Que é a minha área. Então, os pacientes infartados, eu que recebo tanto no SUS quanto no convênio. Então, assim, eu tenho uma grande quantidade, esse ano especificamente, de pacientes abaixo de 40 anos. Então, essa estatística é até minha, assim, daqui de João Pessoa mesmo, até da Grande Paraíba, porque eu recebo pacientes no interior. Então, esse ano eu já atendi mais de 10 pacientes abaixo de 40 anos, o que é um dado preocupante.
E assim, grande parte desses pacientes, eles também estão relacionados ao uso de vape. Quando você pergunta, o paciente no consultório diz, não sou tabagista. Aí você vai perguntar, mas e o uso de cigarro eletrônico? Ah, não, eu fumo, doutor, no final de semana, um dia ou outro quando eu estou estressado. Então as pessoas esquecem que isso é tabagismo, né? Recentemente você viu, a cantora Solange Almeida falou dos efeitos colaterais e o cigarro é um fator de risco modificável. O que é isso? Existe fator de risco que você, seu pai teve um infarto. Você já está com um fator de risco, certo, Bruno? Agora, se por acaso você tem outras coisas que você causa, o cigarro é uma coisa que é um fator de risco modificável, você pode mudar isso. O seu pai infartado no passado, você não pode mudar. Mas o você fumar ou não é uma escolha sua. Então, isso a gente pode mudar. E o que é legal, assim, que eu acho importante, que eu sempre bato no meu consultório, é que muitas vezes o médico manda parar, mas ele não orienta como é que deve parar. Porque isso tem medicações que ajudam e tem os efeitos de gatilho. Se você fuma e sempre vai no barzinho, tenta começar a não ir naquele barzinho na hora que você está parando. Tira o cinzeiro de casa, do cigarro tradicional. Tenta aquele happy hour, muda para outro dia. Tenta fumar até o cigarro eletrônico em lugares que não são confortáveis, nem prazerosos. Que isso aí ajuda também a você parar de fumar. Nós temos outra pergunta. Nós estamos conversando com a médica cardiologista, a doutora Gabriela Cunha Lima, que está conosco aqui agora em estúdio. Quando é indicado o uso de Viagra? E se Tadalafila é a mesma coisa? Há uma diferença, os mais conhecidos, né? Isso. Tadalafila, Pramil também um bastante conhecido. A diferença desses medicamentos? A maioria, o princípio ativo é mais ou menos o mesmo padrão, tá? A função dele, é vasodilatar. É dilatar. Em outras palavras, dilatar as artérias. Então, o princípio ativo é o mesmo, tá? A prescrição ela deve ser feita da mesma forma, com o urologista na dose adequada para aquele paciente, tá? E aí, passado pelo cardiologista antes. Ô, doutora, sobre a questão de hábitos de vida, a gente falava agora há pouco com o nutricionista, na visão da cardiologia tem um detalhe, se é aquilo que você consome, se é aquilo que você come, em relação à questão da alimentação e de hábitos saudáveis, do ponto de vista do olhar clínico da cardiologia. O que é que a senhora orienta para quem está em casa agora, para ter uma vida sem complicações cardíacas? O ideal é que você faça atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, né? Que já tem um efeito cardioprotetor, né? Tentar comer menos sódio, menos enlatado, menos ketchup, menos maionese, e tentar ter um estilo de vida saudável. Reduzir o estresse, né? Eu tenho pego um infarto, chamado infarto da síndrome do coração partido, que é o infarto nas mulheres. É um infarto que é causado extremamente por estresse. Então, eu estou vendo um dado que é alarmante, que é a mulher ficando mais estressada no dia a dia. A mulher moderna, ela tem múltiplas funções. Ela é mãe, ela trabalha bastante, exige uma carga horária maior. Então, o que está acontecendo? As mulheres estão diminuindo os cuidados. Elas estão ficando mais estressadas. Focando mais no trabalho, nas atividades. Focando mais no trabalho e esquecendo delas mesmo, né? Tem aquela dupla obrigação, a tripla jornada, muitas vezes. Então, a gente isso é um dado alarmante, né? A gente está tendo um número maior de infarto por estresse. Né? Então, o infarto ele está diretamente ligado à nossa carga de estresse. Ele pode estar ligado, né? Ele também libera mediadores, o estresse, que podem piorar a questão do infarto. Não a doença coronariana em si, que é um entupimento, mas a questão do vaso espasmar, apertar, a artéria apertar. Entende? Então, isso também é um fator. Nós temos mais uma pergunta, inclusive muitos telespectadores, quando se tratando desse assunto, a questão do estimulante, as pessoas não querem a identificação. Esse aqui é o quê? Oi, Bruno, tenho insuficiência cardíaca grave, canso muito, posso tomar algum estimulante sexual na hora do ato? Vocês dizem que tem insuficiência, que cansa muito e tal, que na hora do ato pode tomar algum tipo? Insuficiência cardíaca já é uma doença que você provavelmente já deve usar algum tipo de vasodilatador. Inclusive, pode ser que você tenha hipertensão da artéria pulmonar. E o tratamento da hipertensão da artéria pulmonar também pode ser com o sildenafila, que é o Viagra. Mas isso aí vai fazer parte do seu tratamento. No seu caso, é mais perigoso ainda do que para as pessoas normais. Porque você pode estar usando vários remédios que causam pressão baixa. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele usa remédio para baixar a pressão. Então, se eu der um remédio o Viagra, ele baixa muito a pressão.
Então, isso é uma das principais causas que os pacientes morrem, porque usa remédio associado de hipertensão junto com o Viagra, então não pode. Antes da participação de mais um telespectador, a senhora falava agora há pouco que atende também no Hospital Metropolitano, hospital que atende a toda a Paraíba, e recente o governo lançou o programa Coração Paraibano. A senhora conhece de perto o dia a dia desse programa para a cardiologia da Paraíba. Qual a importância desse programa? Eu tenho visto resultados lá no sertão da Paraíba, dessa interação que acontece, que é muito importante. Queria ouvir a sua opinião sobre o tema. Conheço e participo. Faço parte do Coração Paraibano. Tenho um relacionamento direto com o programa, né? Ele é coordenado pela doutora Roberta, lá faz parte de toda a Paraíba. Agora a gente tem uma hemodinâmica no sertão, que é na cidade de Patos. Então essa hemodinâmica lá em Patos está ajudando muita gente. Aqui em João Pessoa eu tenho recebido pacientes de todo o interior. Como é que é feito? O paciente tem dor no peito, está lá, essa semana mesmo eu recebi um paciente de Bananeiras, com queixa de dor no peito de 2 horas de dor. Já foi prontamente acionada uma rede da central do Coração Paraibano, a médica viu o eletro e mandou para mim. Em 4 horas já estava tudo resolvido, o paciente já estava na sala, a artéria dele já estava sendo aberta. Então tem toda essa importância da questão da interação com os demais municípios do interior, integrar as equipes. Isso, integrar as equipes. Existe uma central, que aqui até em Jaguaribe, né, que é os cardiologistas clínicos ficam avaliando os eletros. Eles aceitam o caso, mandam para o Metropolitano, a equipe de urgência atende e encaminha para a gente na hemodinâmica. Nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores que estão em casa agora, acompanhando a entrevista com a doutora Gabriela. Mais uma, Daiane. Doutora, bati um eletro, o doutor falou que tem um pouco de gordura na veia. Isso é perigoso? É a Maria Sinha. Certo. O eletrocardiograma é uma foto da parte elétrica do coração no momento. Para ele estar alterado, tem que ter, ou o paciente tem que ter tido uma cicatriz no coração, ou tenha tido um infarto no passado, dependendo em relação ao entupimento, tá? Ou tá tendo uma angina, uma dor no peito. Existem vários tipos de alteração no eletro. O eletro, para ele estar muito alterado, na hora o paciente provavelmente tinha que estar infartando. Só pelo eletro não tem como dizer se tem pouca gordura ou muita gordura. Tem que fazer um exame de imagem mais apurado. Ou uma angiotomografia do coração, ou então um cateterismo cardíaco, que é a cineangiocoronariografia. Só pelo eletro, eu não tenho como afirmar se tem pouca ou muita gordura. Isso não. Para a gente falar agora sobre a questão do monitoramento de doenças e da importância de se descobrir de forma precoce. Quais são os exames que a senhora falou? Esse aqui é importante fazer, e qual o espaço de tempo que o paciente que está em casa agora deve buscar ter uma consulta com o cardiologista? Então, isso também é muito individual, né? A gente vai primeiro pesquisar se o paciente tem fator de risco, né? Se você é uma pessoa... Quais são eles, os fatores? Por exemplo, hipertensão arterial, pré-diabetes. Tem muitos pacientes com a hemoglobina glicada, que é a glicose um pouquinho já alterada, né? O estresse, pai ou mãe com história de doença cardíaca, AVC prévio, tudo isso já é um tipo de fator de risco, né? E hoje em dia a gente tem visto que a história familiar positiva é muito importante. Esses pacientes que têm infartado jovem têm história familiar muito atuante. Uso de cigarro eletrônico, uso de cigarro convencional, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, tudo isso são fatores de risco. O médico cardiologista ele vai fazer uma triagem individual, né? Se você é um paciente que não tem nenhum fator de risco, sua avaliação é anual, é básica. Agora, se você é um paciente que tem um fator de risco, ela deve ser mais apurada. Se você passou dos 40 anos, aí já se pode, se você, por exemplo, tem muitos pacientes atletas, que fazem até kitesurf, triatlo. Agora a gente está com vários grupos de corredores em João Pessoa, né? João Pessoa está uma cidade grande para isso. Então a gente tem alguns exames, até a própria tomografia coronariana, que é uma foto do coração, para ver se você tem algum grau de entupimento. Eu passo bastante no meu consultório para aqueles pacientes mais individualizados, ou que tem um fator de risco importante, mas que fazem atividade física intensa, ou que estão sentindo algum tipo de dor no peito, mulheres com terapia de reposição hormonal. Então, está se fazendo muito, ela tem que ver se o seu coração está protegido, então é importante ir no médico. Doutora Gabriela Cunha Lima, médica cardiologista, muito obrigado pela entrevista conosco aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã. Obrigada, é um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informação no nosso programa.